Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A Val Regiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Vamos para mais uma aula de história e hoje nós temos aula de correção. E como toda aula de correção, a Pro começa com uma mensagem, uma dica. E a dica de hoje diz o seguinte: o sucesso é colheita. Não espere colher o que você não está plantando. Então, se você plantar coisas boas, você com certeza vai colher aí coisas boas. Se não, se está procrastinando, não está realmente plantando, você não vai colher, né, coisas boas. Então, plantem somente o bem, tá bom, meus amores? Hoje nós vamos corrigir o capítulo 4 e 5, tá bom? Estou sempre fazendo aqui com vocês as correções de uma forma mais sucinta possível. Então, nós vamos corrigir aqui as questões abertas e as questões de vestibular em Enem. Nós vamos fazer a correção de um formato diferente nas aulas presenciais e nas aulas interativas. Tranquilo? Então, bora lá começar. Capítulo 4 é o capítulo que fala sobre os regimes totalitários, tá bom? Então, aqui a gente estudou o que é os regimes totalitários, né? As características e quais regimes a gente estudou aqui também. Então, é importante que a gente foque nisso. Vamos começar na página 79, não é isso? Que pede para vocês, nessa primeira questão, definir o totalitarismo. O que é que você pode me dizer aí sobre o totalitarismo? O totalitarismo foi um regime político altamente centralizador, sem contestação aí de autoridade, e que pode ser, né, exercido por uma pessoa ou por um partido ou uma classe. Então, o totalitarismo ele é essa forma centralizada de governo, né, de comando, que pode ser por uma figura, né, por uma pessoa, por um partido ou até mesmo por uma classe. Quando a gente tem essa centralização sem aceitação de contestação, nós estamos vivendo um regime, né, totalitário. Então, a gente tem que prestar muita atenção que o regime totalitário acontece aí em alguns momentos da nossa história, tá certo? Então, é muito importante que vocês observem essa definição aí e corrijam se precisar. Defina fascismo na segunda questão. Foi um regime político baseado nas ideologias totalitárias, né? Então, baseada no totalitarismo, que tinha aqui o cunho centralizador, ultranacionalista e direitista. Então, geralmente, né, esses regimes totalitários, eles são de ultradireita. Geralmente, porque não é exclusivamente, tá bom? E o fascismo, ele é uma forma aqui totalitária de extrema direita, que é muito importante que vocês também lembrem dessa característica. Aí ele fala assim, ó, a ideologia fascista tem diversos princípios, né, estruturais. Analise-os, né? Então vamos analisar aqui cada um aqui, fazer esse processo de análise. Então, ultranacionalismo. O que é, né, esse ultranacionalismo? É o nacionalismo exagerado, exacerbado, né? Então é você defender, você ter esse sentido de nação de forma muito exagerada. Inclusive incentivando a questão da xenofobia, essa aversão a estrangeiros, né? Então tudo que não for da sua nação, você aí, né, ter essa questão assim de repugnância mesmo. Então, isso é a ideia de ultranacionalismo. Geralmente, esses regimes também trabalham com essa questão do nacionalismo extremo. Etnocentrismo é a ação, né, preconceituosa contra um grupo étnico, um idioma, né, uma cultura que é um pouco diferente da maioria. Então, a questão aqui do etnocentrismo, ela também é muito forte nesses regimes totalitários. Então, essa é a questão aqui do preconceito a uma etnia, a grupos étnicos diferentes. E o militarismo, né, é a estrutura política que garante aí o aparelhamento, né, e a defesa desse sistema. Então, só é possível um governo, né, de direita, né, um governo de ultradireita, um governo nacionalista, né, ultranacionalista, na verdade, que se
se apoia na questão do militarismo. Porque se não houver a questão do militar, né, fazendo essa proteção, ele rapidamente cai. Então precisa ter essa questão do militarismo também para poder defender os objetivos, né, que se tem aí dentro dessa forma aí desse partido. É o que aconteceu aqui com o fascismo, tá bom? Então tinha um apoio militar. O que ele coloca aqui? Analise o trecho acima, comente a postura ideológica do fascismo em relação às ideias comunistas. Então, os comunistas eram a grande ameaça à ideologia fascista. Eles não tinham relação nenhuma, pelo contrário, eram inimigos adversários aí declarados. E por quê? Justamente pelo que ele já vai colocar aqui no início, por conta da ameaça à ideologia fascista que os comunistas tinham. Então, eles queriam acabar a todo custo com essa ideia, né, fascista. E por isso, né, esse embate, né, tão grande aí entre esses dois grupos, né, defendiam um governo proletário, né, enquanto os fascistas queriam a centralização do poder em um regime aí de exceção. Então, é basicamente essa questão que vocês têm que observar aí, nessa questão aí de número 4. Seguindo aqui na quinta questão, ele fala assim, um dos movimentos que marcaram aí o fascismo na Itália foi a Marcha sobre Roma. Explique. Então, foi um movimento organizado pelo Partido Fascista, que acontece aqui, ó, em 27 de outubro de 1992. Quando os militares, tá bom? E também as pessoas, né, a grande parte das pessoas que apoiavam a ideologia fascista, né, marcharam aí, né, pelo fim da corrupção e também, né, marcharam contra também ao rei aí, né, Vítor Emanuel III. Então essa marcha aconteceu em Roma, por isso o nome, né, Marcha sobre Roma, porque pediam aí fazer essas reivindicações. Tudo isso organizado pelos militares, né, fascistas e pela população que também apoiava esse regime, tá bom? Quais foram as principais medidas tomadas aqui por Benito Mussolini ao chegar ao poder? Então ele tomou várias medidas, as principais medidas foram aí, né, a Carta de Lavoro, que acabava aqui com a liberdade individual, né, e coletiva aí dos cidadãos italianos, estabelecendo aqui um corporativismo, né, na questão das relações trabalhistas. Além disso, né, de um investimento na indústria bélica, que foi um dos que marcou demais aí essa chegada de Mussolini no poder. Seguindo aqui, ele fala assim, ó, defina nazismo, tá bom? Então, o que era o nazismo? O nazismo, ele era uma concepção criada principalmente aqui, né, por Hitler. Então, Hitler ele tinha era essa figura, né, que levou aí a ideia do nazismo. Era um regime totalitário também, ultranacionalista, de ultradireita também, tá? Que fazia perseguição aos comunistas. Muita gente tem essa dúvida e eu já, né, bati e conversei com vocês bastante sobre essa questão de associar a questão do nazismo à questão comunista, não tem nada a ver, tá bom? Apesar do nome do partido nazista ter socialismo aí no meio, mas não tem nada a ver com a ideologia socialista. Era um governo de ultradireita, etnocentrista e militarista. Então percebam aí os nomes, né, os pontos fortes, que defendia o estado de exceção, né, centralizador, né, uma das ideias aí, né, bem colocada. Então, aqui na questão número 2, ele fala sobre a questão da supremacia racial. Cite e explique as principais bases de concepções nazistas que estimularam essas ideias. Então, as principais bases eram o racismo, né, a eugenia, que a gente já chegou a trabalhar aqui, né, em outros momentos. Então, o racismo era essa prática preconceituosa onde, né, aí ele fazia, né, e incentivava essa questão preconceituosa contra etnias, né, diferente da etnia predominante ali na Alemanha. Outro ponto é a eugenia, que aqui já é uma prática que coloca, inclusive aqui, né, uma prática científica mesmo, que coloca que a questão da superioridade intelectual, olha aí, né, que da superioridade intelectual, colocando que as pessoas brancas, né, ligadas a essa raça ariana,
que eles colocavam lá tinha uma superioridade racial, tá bom? E intelectual também. Então, essa eugenia ela já pegava mais no traço biológico, dizendo aí, afirmando essa superioridade só por pertencerem a essa raça ariana. Então, é muito interessante que a gente observe essa questão dessa supremacia aí que é colocado nos discursos o tempo todo aí do nazismo. Comente abaixo as características do nazismo, né, o pangermanismo, né, que era, já existia esse movimento, né, mas era a base aí do nacionalismo. Foi usado, né, por Hitler várias vezes para colocar aí o sentimento, né, de ultranacionalismo na Alemanha. Então esse pangermanismo é defender esses povos aí germânicos, né, que eram os povos aí arianos, como eles colocavam. Então, fazer essa defesa era a ideia do pangermanismo aí, né, de uma forma gritante. Anticomunismo, né? Esse anticomunismo também era uma das bases do nazismo. Oxe, professor, mas muita gente não disse que eles eram socialistas? Não eram, né? Até porque uma das bases era o anticomunismo. Então, eles tinham uma aversão aí, né? Perseguiam aí de forma gritante os comunistas. É o sentimento preconceituoso desenvolvido contra a quem nutrisse a defesa por um governo proletário, né? O que é que faz aí o pessoal comunista, né? E aí se posicionasse aí contra a forma que eles tinham e tinha aí uma posição favorável a essa forma aqui de governo. Então, observar aí essas questões. Quais foram as principais medidas políticas e econômicas, né, de Hitler após chegar ao poder na Alemanha? As principais medidas foram o controle e a propaganda, né, o controle aí da propaganda e da imprensa, justamente para poder vincular as ideias nazistas, mostrando que era bom, né, fazendo todo aquele processo de propaganda que para esses governos totalitários são essenciais, né, intervenção no modo econômico, né, implantando uma política nazista no Estado aí alemão, extinção dos partidos políticos, né, exceto o partido nazista, que era o único que tinha autorização para permanecer, e criação das corporações de trabalho, né, investimento aqui também na indústria bélica, assim como o fascismo, que a gente também já observou. Aí ele pede, aqui nessa questão número 5, faça uma análise aí comparativa entre os regimes autoritários, né, do salazarismo português e do franquismo espanhol. Então ele quer que você faça um parêntese, coloque algumas informações sobre cada um. O franquismo e o salazarismo foram regimes totalitários, né, que aconteceram tanto na Espanha quanto em Portugal, né? Receberam forte influência do nazifascismo, né, do nazismo e do fascismo, já eram movimentos, né, que antecediam esses movimentos aqui, né, em Portugal e na Espanha, né? Eles tinham aí a questão também ligada à centralização muito forte mesmo, né? Uma economia fechada, né? Então fecharam muito essa questão da economia, uma perseguição aos comunistas, tá? Socialistas ou qualquer pessoa que se posicionasse contrário ao seu regime, né? E usava a força militar de forma gritante aqui nesses governos, né? Em Portugal e na Espanha, tá bom, gente? Então, isso vai ser pontos que vão marcar esses dois momentos aqui totalitários desses dois países. Seguindo aqui, nós vamos para o capítulo de número 5. Esse capítulo ele fala aqui da proclamação da República, a República Velha no Brasil. Então, ele é um capítulo mais extenso, ele aborda vários pontos aqui desse processo da República Velha no nosso país. Então, vocês têm que prestar bastante atenção nessa correção. E aí, a gente segue, né, na página aqui, 97. O que foi a proclamação da República do Brasil? Olha aí, foi um movimento político, tá bom? Que era formado tanto por civis quanto, né, e principalmente por militares, que culminou aí na derrubada do sistema monárquico, né, que a gente tinha até aquele momento, e consequentemente na proclamação da República. Acontece quando? No dia 15 de novembro de 1889. Tá bom? Então, esse processo aqui a gente conhece como proclamação da República, essa mudança de um sistema monárquico para uma república, né, que vai aí alterar totalmente a estrutura e a base aí que a gente tem. Então é muito importante que vocês observem isso. Seguindo aqui, meus amores, eles falam assim, a monarquia brasileira, tá, no século XIX, vivia aí, né, uma grande crise causada por alguns fatores. Ele pede para vocês comentarem aí esses fatores que geravam e
tinham, né, colocavam essa grave crise, né, aí nessa monarquia. Primeiro fator era a economia. O Brasil acaba sentindo muito a crise externa, né, que era aí fruto das transformações que estavam acontecendo no mundo naquele momento. Só que o Brasil ele sente bastante e de uma forma, né, bem pesada essa questão aí, tá bom? O que dificultou aí essa estabilidade econômica. Outro fator foi a crise, né, gerada aqui pela Guerra do Paraguai. Então essa Guerra do Paraguai ela acaba gerando uma crise financeira para o nosso país, porque acaba tendo que pegar empréstimo e tudo mais para poder conseguir vencer, né, e participar dessa guerra. Então tudo isso faz com que o Brasil estivesse mergulhado em dívidas na questão econômica, não estivesse bem economicamente, meus amores. E aí, quando não está bem na economia, a gente já sente aí, né, outros pontos aí pegando. A escravidão. As pressões contra o Brasil pelo fim da escravidão eram gigantescas e ganham força com a Lei Bill, né, que autorizava os ingleses a aprisionar qualquer navio, né, que traficasse aí, né, escravos. Então, qualquer navio que tivesse esse processo, essa lei, ela vinha aí para poder, né, acabar, né, aprisionar mesmo. E tudo isso vai aumentando a partir do momento que é assinado, de fato, esse fim dessa escravidão. Então, tudo isso vai gerar, né, essa crise aí, né, na república que a gente vivenciava. A questão religiosa, porque existia um embate ali entre a maçonaria e a Igreja Católica. A Igreja Católica queria que Dom Pedro II se posicionasse contra essa maçonaria, o que não fazia porque ele tinha apoio, e aí gerou uma crise religiosa também dentro desse processo aqui do governo de Dom Pedro II. Outro ponto muito forte essa questão aqui da religião. E o militarismo, como eu falei para vocês, depois da Guerra do Paraguai, esses militares se sentiam assim excluídos do processo político brasileiro, além de estarem extremamente descontentes, né, com o processo aí de pagamento, né, como eu posso dizer, de indenizações que eles deveriam receber. Então, tudo isso por conta de uma crise que o Brasil já estava passando financeira, mergulhou também nessa questão do militarismo, que foi uma das categorias que se sentiram aí, né, inferiorizadas nesse processo aí todo, né, dentro dessa crise que já estava estabelecida. Então, anotem essas informações. Ele pede aí para vocês citarem essa questão número 1 da página 106, cite as principais medidas do governo de Deodoro nesse período. Então, Deodoro assume, né, o poder, e as principais medidas foram a nomeação, né, de um corpo ministerial, né, que tinha inclusive como Rui Barbosa o ministro aí, né, da Fazenda, que a gente viu, né, a importância dele inclusive para o processo de renúncia, né, de Deodoro. Então ele vai lançar esse corpo ministerial. Além disso, ele fez um investimento, né, em propagandas muito grande para poder fortalecer a figura dele como agora, né, presidente, né, e do seu vice também, né, aí entrando, né, junto. E isso daí foram as principais medidas. Propaganda para que o povo entendesse o que era uma república, né, que o Brasil agora não é uma república, e essa questão da mudança desse corpo ministerial, da criação, na verdade, desse corpo ministerial para poder ajudar nessas decisões. Então, vai ser as principais medidas que Deodoro ele toma quando ele assume aí o poder. Cite os principais pontos. Ele está falando aqui de que pontos, minha gente? Da Constituição da República aqui, né, do Brasil, que foi elaborada em 1891. Então, os principais pontos foi a criação de uma federação dividida em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O presidente seria escolhido por voto, tá? Direto, aberto e facultativo. Só podendo votar homens alfabetizados acima, né, de 21 anos. No sistema federativo, onde cada província, no caso do nosso país, cada estado, teria autonomia de criar suas próprias estruturas, desde que não ferisse a Constituição Maior. Então, esses pontos foram os principais que deixavam claro nessa Constituição de 1891. Tá bom? Então, observem aí. Aqui, ele pede, né, Rui Barbosa foi nomeado ministro da Fazenda do presidente Deodoro da Fonseca e acabou sendo o principal responsável pela crise do encilhamento. Explique. Então, a política do encilhamento, até falei para vocês que ela vinha do encilhar mesmo, né, a economia. Encilhar seria, né, colocar sela no cavalo. Né? Então, como a economia ela vinha de uma questão rural,
eu falei para vocês também. Então, nessa questão aqui, se dava a questão de realmente selar essa economia, dominar essa economia. Só que ele acabou, né, tendo uma dinâmica aí, né, baseou-se na geração de crédito, fornecendo à economia uma dinâmica de produção maior. Só que foi criado muitas empresas fantasmas, as pessoas pegavam os empréstimos, mas não devolviam, né, foi feito aí uma impressão muito grande de papel moeda que não deu conta, então acabou desvalorizando. Tudo isso, gente, acabou acontecendo, sim, é fato, tá bom? Cite fatores responsáveis pela renúncia de Deodoro da Fonseca. Os fatores foi o fracasso do encilhamento dessa política, né, que era para ajudar aí na economia, que não ajudou, né, pelo contrário, provocou essa grande crise. O processo aí de uma guerra que poderia acontecer, que estava aí, né, rondando aí, e a questão de saúde de Deodoro. Tudo isso fez com que ele renunciasse. Fosse o primeiro presidente e já renunciasse logo em seguida aí desse processo. Aqui ele diz assim, a chegada de Floriano Peixoto à presidência foi marcada por críticas. Cite algumas medidas que ele tomou para consolidar o seu governo. As principais medidas foram diminuição dos preços de alguns aluguéis, moradias, porque ele queria conquistar o povo, porque ele não deveria assumir, mas aí ele assume mesmo assim sem dever. Redução de preços de bens de consumo, investimento para a geração de emprego, principalmente na indústria, e a questão da proteção econômica. Então, tudo isso foi medidas que ele tomou para tentar agradar e melhorar o seu relacionamento com o povo, que era um dos pontos aqui, né, que marcava muito. Comente as seguintes revoltas. Primeira revolta armada, esse movimento político, né, com características de rebelião armada ocorreu no Rio de Janeiro, tá? Em 1891, durante o governo de Deodoro, tá bom? Isso foi o que, gente? Foi a Marinha que acabou nesse sentido excluída nesse processo aí, né? Que quem assume vai ser os militares, né, do exército, então a Marinha se sente aí excluída e queriam aí mais, não só mais atenção, mas investimento, de fato. Então era isso. E aí eles ameaçavam bombardear, né, o Rio de Janeiro, né, e aí Deodoro conseguiu ainda conter, mas isso a um preço assim muito alto. Então foi essa primeira revolta. A segunda revolta armada também aconteceu no Rio de Janeiro, né, só que aqui já era uma medida contra, né, Floriano Peixoto, que assumiu sem poder, na verdade. Né? Então, esse presidente que estava no poder aí, então a revolta era para pedir uma eleição, né, uma nova eleição e tirar Floriano. Ele consegue conter, né, também as duras penas aí, conter esse processo de revolução e a gente entra nessa revolução federalista, que vai ser o processo de que esses revoltosos do Rio de Janeiro acabam indo aí para o Rio Grande do Sul, né, ajudar no processo que estava acontecendo lá. Então, que processo era esse, professora? Um processo realmente de uma constituição daquela parte do Brasil. Então, é um momento realmente que eles acabam fazendo um montinho para criar uma nova federação ali, e aí há todo um processo, inclusive Floriano tendo, né, que intervir para poder não aumentar. Então, gente, observem aí e coloquem as informações que são mais essenciais. Aqui na página 121, ele fala assim, ó, descreva, né, esse processo que ele vai colocar, né, política. Então, São Paulo e Minas Gerais. O que era a política dos governadores? Foi um acordo firmado entre o governo federal e os governadores das províncias, tá bom? Que consistia aí numa política de não interferência e dar uma autonomia maior, né, para esses governadores, né, que governavam ali naquele momento. Apoiando, inclusive, a candidatura de candidatos de Minas e São Paulo, né, nesse processo aí. Então, essa política dos governadores, ela dá mais liberdade a esses governadores dessas províncias. B, a comissão de verificação. Era uma comissão que validava a eleição do novo presidente. Essa comissão de verificação, ela era feita, né, por integrantes aí ligados ao presidente. Então, naquele momento, era muito fácil fraudar uma eleição por conta dessa comissão de verificação de poderes, né, porque era essa comissão que ia validar ou não a questão da eleição de um presidente. A política do café com leite, como eu falei para vocês, era a política que alternava, né, os presidentes do nosso país em Minas Gerais e São Paulo. Então, uma vez era Minas que lançava o candidato a presidente,
né? A outra vez era São Paulo. Então, e eles iam se alternando dessa forma no poder, tá bom? Então, essa coisa do café com leite, lembrando que o café é São Paulo e o leite Minas. Define, então, o coronelismo e o voto de cabresto. Então, o que foram essas medidas? Né? O coronelismo era uma prática característica aqui, né? Desde os séculos, minha gente, sendo bem sincera aqui, desde os séculos, a gente tinha antes, né? Mas desde o século XIX, início do século XX, isso marcou demais. Porque o coronel era um título que era dado a uma pessoa que tinha aqui, né, muito poder, muitas terras, tinha muitas pessoas empregadas, né, dentro aí desse processo. Então, ele era considerado um coronel. Que inclusive, né, ajudava, beneficiava muito aquela população, que era uma população muito carente desse momento aí. Esse voto de cabresto, ele era realizado em trocas de bens. Então, como o voto ele era falado, não era secreto nesse momento da história, então você ia votar, você falava em quem você votava, então se fazia um curral eleitoral. Então, aquele coronel, ele decidia em quem seus trabalhadores iriam votar. E aí dos trabalhadores que não votassem. Então, era demitido, né, não recebia aí, né, por seus trabalhos. Então, assim, era muito fácil de controlar nesse momento aí da história. Tá bom? Aqui ele pergunta como é a importância do café e da industrialização para o Brasil. A importância é gritante, né, porque vão ser aí pontos econômicos essenciais. Lembrando que o café, ele é uma economia que ele gera muita riqueza para o nosso país. Essa riqueza, ela é transferida no momento que o café entra em declínio, ela é transferida para o processo da industrialização. Então, há uma importância muito grande desse processo aí para o Brasil e para a economia brasileira. Lembrando que a substituição do café pela indústria, ela foi feita, né, tendo aí como base essas pessoas que acumularam dinheiro no café e começaram a investir nessa indústria. O que foi o convênio de Taubaté? É muito importante que você observe. Ele foi um acordo firmado entre o governo federal e as províncias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né, principalmente aí, que consistia aí, né, em empréstimos para comprar o excedente aqui da produção do café, evitando que a economia entrasse num processo, né, mais grave ainda de desequilíbrio. Então, o excedente do café o governo comprava e muitas vezes queimava para poder não gerar um excedente de produção de café. Então, esse convênio ele foi um convênio aí firmado entre o governo federal e esses estados para poder controlar esse preço do café. Aí ele fala aqui, né, dá um trechozinho para vocês, ele diz assim: o trecho do poema acima cita Canudos. Sobre esse assunto, responda: quem foi Antônio Conselheiro? Então, ele foi um líder religioso, né, que peregrinou ali pelo sertão nordestino, naquele momento da história, que é muito importante aqui, né? E ele acaba criando, né, a partir do momento da fé, do seu entendimento, ele constrói aí, né, o arraial de Belo Monte, em Canudos. E ele acaba juntando nesse arraial mais de 30 mil pessoas sob sua liderança. E ele era uma forma assim que ele não respeitava, ele não recebia ordens do governo federal ou até mesmo do estado ali da Bahia. Tá bom? Então era muito importante isso porque foi aí, de fato, um processo aí libertatório que ele viveu. O que foi a Guerra de Canudos, né, e o Arraial de Belo Monte. Como eu falei para vocês, esse arraial, né, conhecido como Arraial de Canudo, ele foi uma organização política, social e principalmente religiosa, criada por Antônio Conselheiro, tá? Que teve aí uma grande dimensão para aquele momento da história, porque ele se desvia do que vinha sendo feito ali. E ele acolhia as pessoas. Isso ia crescendo e ia dando um poder ali muito grande. Essa situação acabou incomodando o governo federal, assim como o governo estadual. Sendo assim, né, Prudente de Moraes mandou um exército e acabou devastando aquela população que estava nesse arraial aqui de Belo Monte. Né? Então, é a guerra de Canudos, justamente esse enfrentamento dessas tropas do governo para a finalização desse arraial. E aí a gente tem uma dizimação e a morte do seu líder e de uma grande parte da população. Ou seja, um massacre terrível, minha gente. O que foi a Guerra do Contestado? Né, como ocorreu esse conflito com o governo federal. Então, foi um conflito ocorrido aqui, né, de 1912 a 1916, na província aqui, principalmente dos estados ali do sul. Essa guerra aqui do Contestado, ela foi aconteceu por conta de atividades, né, ligadas naquela região. Atividades até muito ricas. Né? Os habitantes eram pobres, estavam vivendo na miséria, enquanto tinha uma atividade, né, que gerava ali uma riqueza gigantesca.
Os líderes, né, nesse movimento aqui, eles pediam justamente essa questão mais igualitária, um processo aí, né, de ter um processo mais de justa distribuição. E isso, né, fez com que eles quisessem se separar, tivessem uma ideia de separação, de criar um Estado independente. E isso fez com que as tropas federais entrassem e também, mais uma vez, uma disputa. São pontos aí que vão acontecendo, a gente vai observando, vai marcando o processo aí dessa república que a gente está estudando aqui nesse momento. Analise como é a importância dos cangaceiros para o povo nordestino. Então, no sertão, né, aqui no sertão nordestino, houve o surgimento aqui do cangaço, que ele foi um movimento, né, que ia de encontro à prática do coronelismo. Então, muita gente diz que esse cangaço surgiu justamente para fazer esse enfrentamento. Eram grupos, tá, que com o passar do tempo se organizavam e acabavam invadindo as terras, geralmente das pessoas mais ricas, ou também, né, de pessoas pobres, né, em busca de bens, né, para poder buscar uma questão de uma igualdade, uma distribuição. Então, o cangaço ele foi esse movimento realmente feito por essa população que visava justamente buscar essa distribuição, né? E aí muitas vezes acontecia nas terras mais ricas, só que em alguns momentos também em terras de pessoas mais pobres. Destacando aqui Lampião e Maria Bonita, né, que foram os cangaceiros mais famosos, né, desse processo aqui do cangaço, que também aconteceu durante a República Velha no nosso país. Explique esse acontecimento. Ele está falando aqui sobre revoltas urbanas na República Velha, falando que era a revolta da vacina. A revolta da vacina foi justamente uma revolta, né, que aconteceu por conta da vacinação, né, que era nesse momento obrigatória contra a varíola. Então a população, não entendendo muito bem essa questão da vacinação, achava que era para matar. Olha aí a semelhança que a gente está vivendo atualmente, matar essa população. E aí, por conta disso, começou a se ter um processo aí, né, mais extenso, né, e um conflito mesmo que foi necessário ser feito para conseguir vacinar essa população. Por isso o nome revolta da vacina. Foi porque eles queriam aplicar essa vacina, né, e as populações, acreditando que era para matar, as populações mais pobres não queriam tomar. E gerou um enfrentamento de fato mesmo entre as polícias, né, e um movimento aí, né, que lideravam, e a população mesmo de massa que estava envolvida nesse conflito. Quais os motivos que levaram a esse conflito? Né? Aqui ele já está falando do conflito da revolta da Chibata. Esse conflito eclodiu devido às péssimas condições de trabalho, a baixos salários e aos castigos, né, aqui das pessoas que recebiam chibatadas, pessoas não, né, os marinheiros que recebiam chibatadas, se não fizessem, né, o que eles ordenassem. Então, eles eram castigados com base em chibata. E aí, né, alguns marinheiros, né, se revoltaram, né, e não aceitaram, então gerou todo esse processo e esses marinheiros acabaram provocando essa revolta da chibata, que nesse momento, né, que houve essa revolta, a gente teve aí a extinção das chibatadas como castigo para esses marinheiros. Como surgiu a classe operária no Brasil? A classe operária ela surge no Brasil a partir do processo de industrialização. Então, quando a gente instala as indústrias, surgem os trabalhadores operários. E aí eles não se reconhecem a partir do processo histórico como trabalhadores desses espaços e que precisavam se unir. E aí é nesse processo de grande opressão que surge essa classe trabalhadora, que eles vão ter esse entendimento de classe aí, tá bom? Por conta das péssimas condições de trabalho, jornadas, então eles perceberam que precisavam lutar. E só poderiam lutar se fosse reunido, organizado em classes. É nesse momento aí que surge. Ele fala assim, explique a revolta do 18 Forte, a segunda revolta tenentista e a coluna Prestes. Então ele pede para a gente comentar, né, esses processos aí. A revolta do 18 Forte foi um movimento composto por oficiais de baixa patente, na maior parte tenentes do exército, tá bom? Que eram contra a política do café com leite e a eleição aqui de Arthur Bernardes para presidente nesse momento aqui da história, tá bom? Então gerou todo esse processo, né, de revolta aí. A segunda revolta tenentista ocorreu, tá, em 1922 e foi até 1924 aí nesse processo, mas já ligado ao Rio Grande do Sul e em São Paulo. Defendia aí
o emprego para os povos, né, produção de bens com preços mais acessíveis, né, acabaram sendo derrotados pelas tropas federais, mas eram essas reivindicações. A coluna Prestes vai ser um movimento liderado, né, por Carlos Prestes, que tinha aí, né, o processo, né, e a ideia, isso acontece, tá, anos depois de sua filiação aqui ao PCB, Partido Comunista Brasileiro. Ele comandou, tá, o Exército Brasileiro, né, e tudo mais, mas nesse momento aqui ele tinha, né, algumas colocações, né, com relação à vivência e observação do povo. Então essa marcha aqui, né, acaba encerrando esse movimento conhecido como a coluna Prestes, que é um movimento já ligado mais à questão comunista, tá bom? No nosso Brasil, esse movimento especialmente comunista no Brasil. O que foi a Semana da Arte Moderna, tá? Foi uma semana, na verdade não foi nem uma semana, né? Foi um movimento artístico, né, que durou 3 dias, que acontece, né, no Brasil. Então a gente vai ter esse movimento da Semana da Arte Moderna, que é um movimento que vinha mostrar como a arte ela também estava ligada nas questões sociais e vinha romper com a arte que estava sendo colocada até esse momento. Então a Semana da Arte Moderna foi para desestabilizar o que eles tinham pensado de arte até aquele momento. Então veio justamente para visar, né, esse processo de inovação, mostrar a inovação dentro da arte que estava acontecendo aqui no Brasil, tá bom? Reuniu vários artistas, né, mostrando esse processo de renovação da arte brasileira. Ok, meus amores? Aqui a gente finaliza a nossa aula de correção. Aproveitem e corrijam, que é muito importante. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Ó, beijos da prova.